Palavra com Pietro Costa. Ele, bom dia, Pietro. Vamos lá, garoto. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a DFFN, a pessoa da Andréa, aos amigos aqui da Academia Cruzeirense. Na estreia, no primeiro episódio, digamos assim, dos Caminhos da Palavra, eu pude falar sucintamente dos objetivos gerais que a gente pretende atingir com esse quadro. Então é um quadro voltado para leitores e escritores, independentemente do nível de conhecimento e experiência destes, realmente para a gente trocar ideias, impressões e ao mesmo tempo também se capacitar para todos os desafios que a literatura envolve. Quais são os hábitos importantes para uma boa performance enquanto leitor, o que se requer de um escritor para que ele tenha o êxito esperado naquilo que ele se propõe fazer, o que ele precisa fazer, quais as etapas, a questão do processo criativo, como que se faz para a gente colocar as ideias no papel, materializar tudo aquilo que tanto nos anima ou que tanto nos angustia. Então, esse é o pano de fundo que vai abranger o nosso quadro. Então, no sábado passado, eu comecei a falar um pouquinho de literatura, situando alguns que eu acho importante, deixando bem assentadas, começar a deixar bem assentadas nesse momento inicial, algumas bases conceituais que eu reputo, que eu considero importantes, para um bom desenvolvimento, um bom desdobramento desse debate, dessa interlocução. Então, primeiramente, eu falei, eu enfatizei a questão da linguagem. O ser humano é um animal simbólico. Uma definição célebre de Cassirer, filósofo francês, bem conhecido pela filosofia das formas simbólicas e tal. O ser humano como animal simbólico, no sentido de regido pela linguagem. A gente se reconhece, e ao mesmo tempo conhece o mundo e os demais que participam dessa situação pela linguagem, pelos símbolos, pelos signos, tudo que envolve a linguagem. A linguagem, nesse sentido, estou falando da linguagem como um instrumento para comunicar, de comunicação, de convivência. A gente não consegue se expressar, expressar nossas crenças, nossas tradições, nossa cultura, sem o auxílio e a intermediação da linguagem. A linguagem, sobretudo, ela é caracterizada por uma polissemia. Então, as palavras, os signos, muitas vezes vão ter mais de um significado. E isso é a grande riqueza da expressão linguística. Sobretudo, a título de exemplo, a poesia. A poesia ela explora muito essa ambivalência, essa multiplicidade de sentido que a palavra pode ter. A linguagem, eu me refiro, para ficar bem claro, não pairar dúvidas, estou me referindo à linguagem natural, não à linguagem formal. A linguagem natural se diferencia da formal porque a formal é própria das ciências e da lógica, ela vai
perseguir uma coerência interna e uma univocidade de sentido. Já a linguagem natural, composta por elementos, símbolos, métodos e regras, né, para comunicação e interação entre pessoas, né, e tem como uma característica primordial a polissemia, que é a variedade, a plurivocidade de sentidos, né? Então, 3 níveis, né, na linha de Carnap, né, a linguagem teria 3 níveis: semântica, semântica, sintática e pragmática, né? A semântica, ela vai se debruçar sobre a relação entre o signo e o significado, que pode ser conotativo ou denotativo, né? A sintática é uma relação entre signos, e a pragmática é a relação do signo com o contexto social, fático, né? Então, muitas vezes nós temos na nossa língua, né, termos que são semanticamente anêmicos, né, indeterminados. E cada cultura, cada tradição vai atribuir um significado a esses termos, né? Então, democracia, liberdade, igualdade, são termos que, dependendo da cultura, vai haver variações de sentido, né? Boa fé, razoabilidade, alguns termos também muito utilizados no direito, né? Dependendo de qual a tradição jurídica que se fala, pode ter um significado diferente. Como animal simbólico, né, o ser humano, ele é constituído, identificado pela linguagem. Constrói a sua existência, o seu ser está no mundo pela linguagem, né? E a linguagem, é ela que vai costurar o tecido social e, né, as culturas e tradições. Então, toda cultura, toda tradição pressupõe uma linguagem como horizonte de sentido, que a antecede e a constrói, né? Sobre cultura, né, o que seria a cultura? A cultura é a criação humana, né? É a interferência criadora do homem sobre a natureza, a realidade, o plano físico, né? É a interferência criadora do homem, seja para modificar aquela realidade ou para modificar a si mesmo. Então tem um componente afetivo, tem um componente conceitual e um componente sensitivo, a cultura. E a cultura, concordo com Antônio Damasio, a cultura ela é uma angústia, uma necessidade inerente ao ser humano. Ele vai até defender, né, até estou me debruçando ainda sobre isso, quero compreender melhor, que a cultura remonta à base biológica do ser humano, né? Então ela tem origem biológica, a cultura. Bem, nós, então, não nos satisfazemos com os condicionantes materiais da existência, né? Não basta cama, né? Não basta cama e mesa, não basta comer e dormir, né? Nós precisamos, lembrando a letra dos Titãs, né, de diversão e arte também, né? Senão a existência quedaria por ser insuportável, né? Senão a existência seria insuportável. Diz Nietzsche. A arte, a vida é impossível. Sim, a arte, a vida é impossível, né? É uma condição de viver, né? Um pressuposto. Então, esses percebam que há vários caminhos para a palavra, né? Há vários caminhos para termos uma jornada, para a gente se lançar a essa jornada, a essa saga, a essa aventura, que é a leitura e a escrita, a atividade literária. Há vários caminhos, né? Nós temos, por exemplo, né,
bibliografias interessantíssimas que vão auxiliar nesses primeiros passos para essa jornada, né? Eu trouxe até algumas que no final eu vou mostrar para vocês, vou fazer breves comentários, algumas indicações iniciais para vocês, né? E nessa jornada rumo ao aperfeiçoamento enquanto leitor e escritor, né? É que a gente vai amadurecer e se reconhecer enquanto qual o nosso potencial dentro dos gêneros literários. É a poesia? É a prosa? Né? Qual é o nosso potencial dentro dessa multiplicidade, dessas ramificações, dessas vertentes, né? Então é nesse sentido, né? Épico, narrativo, fictício, dramático, quais os gêneros mais se afeiçoam, mais se aproximam daquilo que condiz com o nosso potencial, né? Então é o estudo, é a dedicação que a gente vai chegar a esse reconhecimento, né? Bom, então falando sobre literatura um pouco mais, né? A literatura como objeto de conhecimento, né? A literatura como objeto de conhecimento. Existem 4 formas, dentro da teoria do conhecimento de Johannes Hesse, né? Existem 4 formas fundamentais de conhecer, né? As artes, as ciências, a filosofia e a religião. São 4 formas fundamentais de conhecer. Onde se situa, nessa amplitude, onde se situa a literatura? Enquanto arte. Juntamente com a música, por exemplo, que tem como signo fundamental o som, né? Com a pintura, por exemplo, que tem como signo a cor, com a arquitetura, com a escultura, com a coreografia. A literatura, qual é o seu signo fundamental? A palavra, né? A palavra. Então, a literatura é um tipo de arte. Conforme essa proposta da teoria do conhecimento. E a literatura, ela está estreitamente ligada ao imaginário, à formação do imaginário, né? Sem um demérito, por exemplo, à medicina, mas que é uma profissão importantíssima, então só para efeitos didáticos estou colocando isso, o médico que prescreve uma receita, ele não está fazendo literatura, no meu entendimento, né? Eu concordo, até vou indicar esse livro muito bom, Marçal do Moisés, né? Ele coloca que a literatura é a expressão dos conteúdos imaginativos, da imaginação. Então a literatura, ela tem essa propriedade mesmo, né, esse potencial, né, de estimular a criação, né? Aquele que promove, que faz a literatura, né, ele gera no seu leitor, no seu intérprete, todo mundo de tons, de cores, de ideias, né? Multifacetário, porque ele está realmente provocando o olhar crítico, a imaginação, né? O entendimento, o questionamento. Então a literatura está muito ligada ao ficcional e ao imaginário, que caminham lado a lado com as impressões próprias, subjacentes, particularíssimas do autor, do escritor. Todo o seu universo de pré-conceitos, né, que estruturam a sua compreensão do mundo, né? Caminham lado a lado, né, os dados sensíveis, conceituais, afetivos do artista e o ficcional, o imaginário, né? E na quadra que vivemos, né, de predomínio de um maximalismo digital, da invasão das telas no cotidiano, né,
e que muitas vezes a gente fica com preguiça de raciocinar, de buscar fundamentos, de ter um aprofundamento de compreensão, né? A literatura é fundamental. Nós precisamos resgatar, até com a questão de cidadania, de saúde mental, a meu sentir, nós precisamos resgatar a literatura e sua importância. Pedagogicamente e educacionalmente também. Né? Então é isso. Né? Que eu tenho a falar, né? Quero aqui, finalizar, né? Acho que faltam poucos minutos, né? Eu quero aqui finalizar fazendo uma citação, né? Citação do Júlio Cortázar, né? Saudoso escritor argentino, inclusive muito conhecido como conferencista, né? Tem um estudo denso e profícuo sobre literatura, né? Ele fala que o livro e a escrita, né? É como uma mensagem, aquelas mensagens colocadas dentro de uma garrafa, né? Lançadas ao mar. Elas vão encontrar algum destino, né? Algum destinatário, elas vão provocar um abalo na maré, né? Então, o papel do escritor, ao meu sentir, né? O escritor, ele é um provocador por excelência. Não tem como a gente ser imparcial, né? E o escritor, ele tem esse papel dentro de uma sociedade, né? De provocar os intelectos, as mentes, né? Para ampliar as perspectivas das pessoas, né? A literatura tem esse papel importante, né? Os escritores são Dons Quixotes, né? Colocando suas espadas em riste contra moinhos de vento, ajudando na formação do imaginário, da criatividade humana, e buscando, né, realmente nos libertar dos grilhões da ignorância. Então eu agradeço a atenção de vocês, fico aberto desde já a questionamentos, a ideias, né? E para finalizar, eu vou indicar para vocês alguns livros que a gente vai, ao longo do quadro, a gente vai desenvolver, né? Júlio Cortázar, Aulas de Literatura. Um livro assim realmente denso, viu? Importantíssimo, de formação, livro formativo. O Zen a Arte da Escrita, do Ray Bradbury, maravilhoso, um livro leve, um livro agradável, motivante mesmo. Se eu pudesse adjetivar esse livro, motivante. Para quem está iniciando especialmente, vale muito a pena. Realmente ele tem o dom de animar, de instigar as pessoas. O Ray Bradbury, né? Também tem formação de teatro maravilhosa, né? Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, também inspirador, né? É uma troca de correspondência, né? Foi publicado 2 anos após o óbito do Rilke, pela pessoa que o Rilke orientou, né? Fantástico esse livro, tá? E, enfim, enfim, o Marçal de Moisés, A Criação Literária. Agradeço, muito obrigado. Bom, esses foram os caminhos da palavra com Pietro Costa. E aqui eu quero agradecer aqui a Flávia Ferver, Flávia Ferver, também ao Fer Moreno, que está no Canadá, também a Noélia Ribeiro, que está nos assistindo. Participem, que hoje teremos o nosso livro aqui, que vai ser sorteado, então compartilhe aí na live e participem do programa também fazendo perguntas, tanto ao Pedro quanto a Ana, ou qualquer outro convidado que tenha seus quadros, para que a gente tenha uma interação maior. O intuito do programa Cruzeiro em Letras é promover esse tipo de cultura, promover a informação cultural, principalmente. E eu aqui, né, voltando um pouco ao Pietro, eu acho que todo o escritor
né, ou toda pessoa que queira, né, eu tenho esse intuito. Cartas a um Jovem Poeta é um livro indispensável para todos vocês, para todos nós, independente de querer ou não ser escritor. Ok? E é isso.